Hoje eu recebo a ex-atleta que deixou a seleção argentina de hóquei para se tornar a primeira diretora mulher da ArcelorMittal, sem ser engenheira. Paula Arraca. Ela é natural de Rosário, na Argentina, possui uma história inspiradora, é o exemplo de uma self-made woman. Ela trocou de país, de idioma, foi promovida grávida, amamentou as 2 filhas até os 2 anos e mesmo com cargo de alta liderança, ainda se vê como uma grande aprendiz da vida. Paula é chairwoman da Aberta Saúde e fundadora da Açolab, o primeiro hub de indústria mundial do aço. Hoje ela é head de futuro da ArcelorMittal e diretor de estratégia, ESG, inovação e transformação. Paula, que honra ter você hoje comigo. É uma honra estar aqui contigo, Bassa. Muito obrigada pelo convite. Paula, já vou começar fazendo uma pergunta que, conhecendo a tua história, eu quero muito te fazer aqui. Como é que foi essa transição de atleta para o mundo executivo? Foi um planejamento ou a interrupção de um sonho? Foi a interrupção de um sonho, claramente. Eu desisti de um sonho de me tornar efetivamente atleta da seleção. Eu estava nas instâncias seletivas. Eu fui convocada, fui passando de convocatória, me preparando para um jogo olímpico, pan-americano, na época, júnior. E aí meu ombro, uma luxação fortíssima, jogando pádel, porque eu sempre fui bastante esportista, não foi no hóquei. E logo seguiram outras lesões. Então a sucessiva lesão fez com que a articulação ficasse muito deteriorada e aí ficou uma coisa assim, vamos consertar essa articulação para viver e algum dia ter um bebê no colo, né? Ou você vai querer ser mesmo atleta e vamos fazer uma cirurgia de alto risco, vamos tentar maximizar o potencial dessa articulação para o esporte. E acontece que o esporte, o hóquei, grama, na época não era um esporte profissional, era um esporte amador. Então eu fazia isso, estudava na universidade. E eu pensava, não, se eu tenho uma prova ou eu tenho um jogo, eu vou jogar. Depois eu recupero, eu corro atrás dos meus estudos. Mas esse foi um divisor de águas. Tanto que eu fiz terapia bassa para conseguir processar uma perda que foi na minha vida. Eu treinava as meninas, além de eu jogar. Então eu vivia de terça a domingo no clube, porque segunda fechava para manutenção. Então realmente foi o final de um sono. Mas aquelas portas da vida que se fecham e naturalmente se abre lá na frente algo muito melhor. Foi para mim a oportunidade de me focar de fato nos meus estudos e entender que minha vida não ia passar pelo hóquei. Realmente não tinha esse mercado, essa possibilidade tão concreta. E comecei a ser uma goleira corporativa, com muitos aprendizados do esporte também para essa nova vida corporativa. E quando você olha agora a sua história como atleta e a história como executiva, a pergunta é, o que é mais difícil, ser atleta ou executiva? Uai, são dificuldades, algumas diferentes e outras até semelhantes, Bassa. O atleta exige um nível de disciplina, treino, superação, resiliência. E se você leva isso para uma vida executiva, são as mesmas qualidades. Só que no âmbito de uma cobrança de resultados que eu percebo muito mais forte para o nível de atuação esportiva que eu tive, né? Eu cheguei na primeira seleção, primeira divisão de hóquei, só que no ambiente organizacional, no universo do aço que eu estou, é extremamente competitivo. Mas é mais que no esporte. Eu sinto isso muito mais. Por quê? Porque a cobrança é o resultado imediato. Esporte, a gente vê muito mais a construção da jornada. No meu dia a dia é um ritmo, é uma dinâmica muito grande. Então, essa formação esportiva me deu uma base para dar conta dessa missão executiva com muita mais sustentação. E, Paula, além de um ambiente extremamente competitivo, é um ambiente predominantemente masculino, né? Quando você entrou na empresa, eu sei que você era a única mulher, junto com outra mulher da limpeza, as únicas 2 mulheres da área. Como que você conquistou seu espaço nesse ambiente? Eu vou te dizer o seguinte, Vassa. Quando eu estava fazendo minha entrevista final de um processo seletivo longo, de trainees e tal, eu estava estagiando numa empresa e participo do processo. A minha mãe, não tinha WhatsApp na época, se lembra? Acho que tinha ICQ, tinha um Messenger do Hotmail. Ela me enviou um e-mail falando assim, conselho para sua entrevista final. Seja você mesma. Se sendo você mesma, você não for escolhida, esse lugar não é para você.
E eu acho que isso marca minha vida, é minha história de vida. E é a história dos espaços que eu soube conquistar e ocupar na ArcelorMittal, sendo eu. Hoje, na retrospectiva, eu encontro vários capítulos de machismo, de violência psicológica até, que são termos hoje, né? Nunca senti isso. Eu nunca senti isso, porque eu nunca me avalei na minha base de valor, nas minhas competências, na minha capacidade, no meu esforço discricionário. Então, eu nunca me afetei por isso. E acho que isso foi o que me conseguiu sustentar ao longo da jornada, né? Viver minha verdade, viver meus valores e mostrar que eu joguei sempre para o time. Eu joguei para esse novo time que eu escolhi fazer parte. Acho que isso ajudou bastante. Poxa, que conselho maravilhoso da sua mãe. Você sabe que toda vez que me perguntam, poxa, Baza, me dá uma dica para entrevista, o que eu tenho que falar? Como se eu conseguisse dar uma dica de algo que fosse um coringa que você, à medida que fala, você está contratado. A minha recomendação é sempre essa, seja você mesmo. Porque a pior coisa que pode existir num processo seletivo é você não ser você mesmo e ser contratado. Porque a empresa está esperando justamente aquela versão que você foi na entrevista e você não é aquela. E dificilmente alguém vai ser feliz não sendo a sua própria versão. Então, que conselho maravilhoso da sua mãe. Mas, Paula, olhando aqui com o que você me disse, e a síndrome do impostor, como é que você lidou? Você teve, você tem ainda? Como é isso para você? Tive, claro, como toda mulher, né? Agora, a primeira mais forte foi quando eu estava para casar. Eu conheço meu marido, então, namorado na empresa, né? E eu saía da minha casa às 6h10 da manhã e eu chegava 19 horas, porque a usina que eu trabalhei na Argentina, esses 6 anos que eu fiquei lá, era outra cidade pertinho de Rosário, onde eu sou. Aí tomava o ônibus, transporte coletivo e tal, o dia inteiro na usina. E chegava assim, exausta. Tanto é que parei de malhar, tinha um período que até, né, ganhei uns 10 quilos quando entrei na Cinda. Tinha deixado o esporte e tal. É uma dedicação muito grande. Você praticamente... Eu até pensei, ainda bem que consegui meu marido aqui dentro, não? É o dia inteiro e é uma entrega de energia, ainda mais no processo produtivo como eu estava. Aí quando a gente resolve casar, meu marido estava trabalhando em Buenos Aires, então sentimos aquela, né, depois de 2 anos, namorando, 3 anos, vamos casar, beleza. Eu não tinha tempo para organizar meu casamento. Eu também não tinha uma condição, minha família não estava bancando o meu casamento. Meu marido e eu, naquela época noivo, pagamos com nossa poupança, assim, né? Com nossa possibilidade. Então, nem pensar em wedding planner, né? Não existia. Eu era uma analista pleno, sênior, sei lá. Não tinha aquela cerimonialista super chique cuidando de tudo. Talvez até tinha, mas eu não tinha condição de pagar, né? Então, aí eu lembro que um dia cheguei em casa e eu era muito estruturada. Eu já tenho melhorado muito isso, mas era muito... Cheguei na minha mãe e falei, mamãe, ou eu caso ou eu continuo trabalhando na Cinda. Não dá. Ou é uma coisa ou a outra. É preto ou branco. Aí ela falou, mas você tem que delegar. Você tem que pedir ajuda. Como é que nós podemos te ajudar? Fizemos uma reunião, Baza. Minha avó, minha mãe, minha irmã, minha melhor amiga e eu. 5 mulheres. E comecei a distribuir tarefas. E elas trabalhavam fora também? Minha irmã estava estudando psicologia. Eu não sei se ela já estava, né, se inaugurando no mercado de trabalho. Minha avó, não. Minha mãe trabalha, mas ela tinha, né, professora universitária, uma flexibilidade. Minha amiga se ofereceu. Aí a gente fez um time, assim. Então, mini board. Mini board. Foi um squad. Hoje diríamos que um squad. E distribuímos tarefas, né? E fizemos. A minha avó montou, ela fez manualmente os arranjos florais e por aí vai. Mas para mim isso foi muito interessante, porque minha mãe me falava assim, você não precisa dar conta de tudo. Isso é muito interessante. Outro conselho sábio dela, né? Que hoje a gente fala muito. Uma rede de apoio. E a mulher dá conta de muita coisa. Uma boa parcela, ela mesma se cobra. Eu mesma me cobro, me exijo. Mas outra parcela é a demanda da sociedade. Né? Tem aqueles mandatos sociais que ainda são válidos até que a gente questiona eles. Fala, pera, por que eu estou fazendo isso? Deveria por quê? Mas eu quero, né? Então, eu carreguei esse peso, dividi essa bola e consegui caçar e dar conta. E aí já pensava, nossa, como é que eu vou fazer quando eu tiver neném? A minha mãe chegava e falava, você já tá com neném? Não, então para, esse problema é lá pra frente, né? Então, em vários momentos, a mulher vai se questionando as coisas e eu fui aprendendo a deixar acontecer. A viver o momento. Quando vem aquele outro desafio, aí eu vejo. Isso tem sido uma belíssima experiência de aprendizagem, que acho que ela continua, inclusive, né? Porque as responsabilidades só crescem
Com filhos maiores, você sabe bem, os problemas e os desafios são maiores também. E a gente aprende a abrir mão de várias coisas em prol de ganhar outras, né? Acho que isso que me permitiu não me boicotar e saber entender que o que eu precisava é ter clareza das escolhas que estava fazendo e das renúncias que estava fazendo em função dessas escolhas. E, Paula, como é que você vê a evolução das mulheres na liderança, né? E quais dicas adicionais que hoje, com a tua experiência, quem está nos escutando aqui, muitas mulheres aí talvez se cobrando mais do que deveria, mas a primeira pergunta é como é que você vê essa evolução, esse posicionamento da mulher hoje? Olha, Bassa, é muito positivo. A gente precisa marcar esse lugar. A evolução tem sido boa. Claro que temos um potencial imenso pela frente. Imenso eu diria, de oportunidade, mas também de responsabilidade. Eu tenho muito claro para mim que eu tenho a missão de ir abrindo esse caminho. Isso é missão, é responsabilidade. Uma vez que eu cheguei onde eu cheguei, e eu cheguei desmatando literalmente essa floresta em várias situações e em vários momentos dessa jornada, a mulher precisa cada vez mais, e ela vem fazendo isso, mas acho que ainda temos um espaço para ocupar esse lugar na mesa, para sentar, para mostrar que o elemento feminino que a gente tem para contribuir, que muitas vezes é realmente diferente do masculino, não é melhor, é pior, apenas é diferente, mas ele enriquece a tomada de decisão, ele traz outro olhar. E isso é muito conectado com os desafios futuros das organizações. Então, a segunda parte, né, da tua pergunta, dos conselhos. Valorizem o elemento feminino. O que o feminino tem para contribuir? Porque, como falamos há pouco, a mulher dá conta de muita coisa, ela foi conquistando direitos na sociedade, mas as obrigações permanecem. Uma boa maioria permaneceram, outras se dividiram, se compartilham, e outras na cabeça dela, ela tem que dar conta. Mas ficaram aí esses mandatos sociais. Então, o que eu trago é, troca o deveria pelo eu quero. Vou te dar um exemplo. Um dia chegou um menino do meu time, uma pessoa que eu adoro, trabalha até hoje comigo, sim, ser humano maravilhoso, com a melhor das intenções. Eu morava em Cariacica, no Espírito Santo. Chegou, estava na usina, e chegou perto de mim e falou assim: Paula, deixa eu só te dar uma dica. Você acabou de chegar da Europa e tal, não sei como é que era lá, mas aqui no Brasil, a mulher brasileira faz a unha, tá? Tá, valeu. Eu comecei a fazer a unha pelo que ele me falou? Não. Não é que entrou por aqui e saiu por lá. Eu falei, gente, que estranho. Tá bom. Como eu gosto culturalmente de me adaptar, onde eu moro, eu realmente me faço. Eu estava na Espanha, eu parecia um espanhol. Eu estou aqui no Brasil, eu pareço um brasileiro. Que eu me faço do lugar. Eu honro minha escolha de estar aqui. Tem 10 anos, estou aqui, é meu lar. Mas eu vou fazer a unha porque eu quero. Não porque alguém me falou que a mulher brasileira precisa fazer. E a gente, mandatos como esse, deve escutar o tempo inteiro. Então, cabe a gente filtrar. Pera, eu faço porque alguém mandou, porque deveria, porque é uma dívida. Eu devo isso para quem? Ou é porque eu quero e me faz bem, e eu faço porque eu gosto. Eu me sinto bem, levanto também a autoestima. Eu me sinto bem comigo. E não faço isso para os demais ou para atender uma norma da sociedade. E Paula, talvez existam alguns homens aqui que estão nos escutando que talvez tenham ainda uma visão distorcida que com a ascensão da mulher no mercado de trabalho, muitas vezes você, mas eu estou perdendo espaço para a mulher, agora, poxa, por que está dando preferência para a mulher? E a meritocracia? O que você pode dizer para talvez quem está com esse mindset aí, para poder abrir um pouquinho aí a cabeça? Meritocracia é um grande debate, né, Bassa? Porque meritocracia fala de quem fez para merecer, mas não considera o ponto de partida. E o ponto de partida, eu costumo dizer, eu acho que eu postei lá uma vez no Instagram, peguei alguém fez, né, um desenho muito bacana que mostrava uma maratona, então, os homens saindo com terninho e tal, e a mulher, e ela tinha os obstáculos, né, tinha as barras, e as barreiras era a tábua de pranchar, né, tantos de simbolismos aí, de tarefas que são predominantemente, né, percebidas como que tem que ser feito por uma mulher. Ainda, né? Como um conceito da sociedade. Então, o que eu diria para esses homens é perceber quanto dessa parcela, dessa fatura, essa nota fiscal, esse peso ainda está na mulher e como aliviar esse peso para que realmente a gente possa falar em meritocracia. Quando você vê um caso igual ao meu, ou qualquer mulher chegando numa posição de liderança, são levadas na mesa 80 hipóteses antes de trazer o real entendimento da competência dessa mulher. Tem um tanto de motivos que fizeram a mulher chegar,
na cabeça comum ainda desse machismo que prevalece, que é estrutural da sociedade. Eu não sou feminista de bandeira assim no fanatismo. Eu trago o elemento feminino como um encontro. A gente precisa encontrar, sabe? Não é homem contra mulher. Não é melhor ou pior. É juntos que enriquecemos qualquer tomada de decisão. É juntos que criamos filhos. É juntos, né? E os homens que começam a abrir a cabeça e que querem aliviar esse peso, eles precisam aumentar a percepção de por que eu cobro algumas coisas das mulheres que eu não cobro dos homens. Vou te dar 2 exemplos. Foi muito bacana numa pandemia, num momento, num vídeo, um diretor, uma pessoa de alto nível da empresa me chamou e falou: Paula, no íntimo, né, no one-to-one, tô com um dilema, você me ajuda a resolver? Eu tô em minha equipe, todo mundo abre a câmera, minha equipe tem uma mulher, a mulher não abre a câmera. Tá pegando mal, tá todo mundo achando que ela não tá ligada, que não sei o quê, bababá, bababá. Eu falei assim: você já conversou com ela? Procurou entender? Resumo da história. A mulher não conseguia fazer a escova dela na pandemia. Ela não se sentia bem com ela não queria abrir a câmera. Ela estava presente, atenta, contribuindo, mas ela com ela não se sentia em condição de abrir a câmera. É um elemento feminino forte ainda, né? Eu, para estar aqui, demoro 1, 2 horas em me arrumar, que você não demora. Mas por quê? Porque eu quero, porque eu gosto. Ok, mas é um tempo que a mulher se dedica, que o homem não tem, é mais prático. Não estou julgando certo ou errado. É desse jeito, ainda é desse jeito, está ótimo. A não ser que tenha um topete igual o meu, que aí leva um tempo pra fazer às vezes. Pode ser, mas talvez não tem você faça escovinha. Mas não tem comparação. Aí a simplicidade, né? O próprio código de etiqueta, de vestimenta. Ontem à noite fomos num evento. Aí, de repente, meu CEO estava indo como porta-voz. Eu falei: não, Paulo, eu não consigo, tal. Vai você como porta-voz. Eu tive que até mudar minha roupa, porque eu irei de um jeito para ficar no bastidor. Aí eu tinha que falar pro público: muda. Isso, assim, eu trago parece bobo, mas tudo isso para a mulher soma. A mulher coloca isso na conta. E até comentários, eu tenho ouvido colegas, quando eu estava grávida, você falou, promovida, viajando pelo Brasil inteiro com minha neném, com a babá, me falava assim: nossa, deve ser duro para você viajar com sua neném, né? Uai, será que um comentário assim ajuda? Ou será, puxa, que legal, que bacana, você tá, que esforço bom, você mantém sua filha por perto, parabéns. Então, de que maneira o homem está incentivando a mulher que está querendo dar conta das suas escolhas, de todos os papéis que ela desempenha, incentiva para falar em meritocracia, ou de que forma ele boicota. E cuidado, tá? Porque o boicote também vem da mulher. Também vem da mulher para a mulher. Acho que cabe aí uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo de mais sororidade, de entender que a mulher é a que acorda à noite normalmente com as crianças, né? É a que tem muitos mais papéis que ainda são dela. E alguns vão continuar sendo dela. Então, como é que a gente alivia esse peso que a própria mulher já carrega de uma forma com muita culpa, eu te diria, né? E esse talvez seja o desafio nosso. Aliviar essas culpas, honrar as escolhas e julgar menos dessa diferença do masculino e feminino e entender mais, né? Menos julgamento e mais entendimento. E, Paula, quando você foi convidada para atuar na Europa, você era casada, seu marido trabalhava na empresa. Como foi negociar isso com o seu marido e com a empresa? Ô, Baza, essa foi uma experiência ótima, porque olha só, a empresa é grande, na Argentina éramos, na época, 3.000 pessoas, eu estava num business unit e meu marido estava em outro. Quando eu sou convidada pelo vice-presidente, que ele cuidava desse business, um brasileiro, né? Tinha ido comprar a empresa da Argentina, fez o takeover, bababá, change management, e aí ele vai para a Europa e me convida. Aí eu falo: somos 2. Falei: como? Meu marido trabalha aqui, ele, assim, nem sabia, ou sabia, mas não conhecia. Então, ele foi entrevistado. Meu marido passou por um processo seletivo, ele já era gerente, eu era uma analista, tinha uma carreira, uma sucessão planejada para ele. Então, foi uma negociação assim, de entendermos que o trem que passava na nossa frente para nos levar para a Europa, ou melhor dito, o avião e o navio que levou a nossa casa inteira, só passaria uma vez. Foi uma oportunidade que os dois enxergamos assim: queremos ter a experiência. Mas para ele foi um exercício muito interessante de desapego, de abrir mão de uma carreira que ele tinha já pronta e arriscar numa oportunidade na Europa, né? Então, foi feito um processo muito interessante, que ele participou de 5 vagas da Europa, até que ele foi escolhido numa, e aí fomos. Eu fui antes, inclusive. Então, acho que a empresa teve
boa consideração. Você tem uma ideia, na época, falando assim, você tem um problema, tem um marido. Alguém me falou, né? Eu falei, olha, pode ser um problema, pode ser uma solução. Porque se fosse empregado público, seria difícil levar. Agora, você tem a chance de procurar vagas para alguém que também é um talento, né? Que tá bem avaliar. Então, assim, né, Bassa? Foi uma história linda. De fato, a cada passo que a gente dá, a carreira dupla vai trazendo desafios maiores, né? E Paula, como é que foi sua primeira experiência como líder atuando em outros países? Olha, foi um desafio e tanto, Bassa, porque eu sempre fui apaixonada de livros, de liderança, estudosa. Minha tese de administração foi sobre cultura organizacional, impacto dos estilos da liderança, motivação, babá. Quando eu tenho minha primeira experiência, eu acho que até citei lá no seu livro um pequeno recorte de um capítulo que, assim, eu tinha um time multicultural. Era uma francesa, uma luxemburguesa, uma espanhola, uma argentina e eu. Então, 4 mulheres que trabalhavam comigo, eu assumindo o primeiro cargo de gestão. E eu tive que me legitimar nesse lugar. Principalmente para as europeias, porque o europeu tende a olhar para, pelo menos no nosso negócio, o sul-americano como se fosse de um nível inferior. Então, eu tive que conquistar esse lugar. Eu tive situações, você também deu uma colaboradora minha, eu falo francês um pouquinho, aí ela falava francês em Luxemburgo, mas ela falava muito alemão. Tinha hora que entrava e ela começava a falar alemão com os demais e eu ficava fora da conversa. Então, o que eu fiz? Eu tive que marcar muita presença, estar muito nas unidades. Eu viajava toda semana para Luxemburgo, para o País Vasco, minha base em Madrid, para conseguir conquistar essa autoridade, estando próximo e mostrando que eu não era alguém que vinha mandar e dar ordens. Eu era alguém que vinha construir um projeto juntos, né? Tanto é que no momento do tempo, no meio da crise da Lehman Brothers, eu falei para o meu gestor na época, eu falei, Jefferson, eu preciso levar essas meninas para a Argentina. Elas precisam ver. Porque elas estão tentando ver através dos meus olhos e não estão acreditando. Elas precisam ver nosso modelo de gestão lá. Aí eu levei no Brasil, trouxe aqui, levei na Argentina para mostrar que em 2 culturas diferentes funcionava e que o que a gente queria implementar na Europa era válido e não era a Paula que acordou com uma ideia, né? Então, foi todo um processo, eu te diria assim, de team building mesmo. Mas eu amadureci muito e aprendi com os erros. Aprendi quase perdendo um dos meus principais talentos. Eu estava tão focada na missão, na tarefa, que eu esqueci dela um pouco, descuidei ela. Aí conseguimos fazer um redesign da jornada dela e levar para outro país, que a francesa ficava muito longe da família dela, enfim. Foi de muito aprendizado, Bassa. Foi realmente uma experiência... muito linda, muito linda. Poxa, que experiência interessante, né? E agora, olhando para o seu perfil, poxa, você é argentina, considera o Brasil hoje como a sua casa. O que você pegou de aprendizados da cultura brasileira e o que você pegou da cultura argentina, quando você olha para o seu perfil hoje? Eu amo a cultura brasileira, tá? Mas eu preciso confessar que eu nunca imaginei que ia morar no Brasil. Eu não vou falar que detestava, mas não gostava do Brasil. Numa época que os ânimos do futebol não ajudavam em nada. Basta, se escutar meu avô, meu pai. Então, quem ia falar que eu estaria hoje morando, mais de 2 brasileiras, falando português, me sentindo peixe na água. Que eu amei, que eu amo da cultura brasileira, esse jogo de cintura, a adaptabilidade, a criatividade, o empreendedorismo, querer fazer acontecer. O brasileiro muito alegre, é um povo que comemora, gosta de viver, tem prazer por viver. O argentino já não, você vê samba, tango. A dança que representa o país, né, fala de coisas diferentes. O que eu trago da Argentina, e eu permaneço com isso, é que o argentino é mais direto na sua comunicação, na sua expressão. Você está numa reunião de trabalho e o pessoal fala assim, não concordo, é isso, pá. Você acha que está brigando, mas não. A gente fala de frente as coisas, coloca o problema acima da mesa, com muita clareza. Isso acho que um pouco da pegada do italiano, do espanhol, mas é assim, pá, grita e tal, mas a gente resolve. Aqui, e especialmente em Minas, né, onde eu estou morando agora, Minas é tudo uma construção, tem que falar com costura, com outro... O jeitinho mineiro. Pois é. E aí, eu diria que esse jeitinho mineiro, e é muito forte na empresa, né? Porque a ArcelorMittal tem sua origem na belgo-mineira, é algo que eu
me diferencio, eu mantenho essa característica argentina com muito respeito, com muita construção também de aliança, de time, mas sendo direta. Eu tenho essa marca. Eu sei que tem gente que não gosta de mim, como não gosta de você, né, Baza? Ninguém gosta. Mas esse ser direto, eu acho que tem me ajudado bastante, essa característica que eu mantive, porque acho que fortalece a autenticidade que a gente falava no início também, né? Poxa, adorei as reflexões aqui, então vou aproveitar para explorar os aprendizados das outras culturas que você trabalhou. O que você aprendeu na Espanha, Canadá, Luxemburgo, Trindade e Tobago? Não sei se eu esqueci alguma aqui. Olá. A lista é longa. O que você lembra aqui que você traz aí de cada cultura? Olha, do Canadá, eu trago uma mistura de cultura europeia e americana. É muito interessante. Você vê cultura na rua, você vê museu, você vê arte e você vê a modernidade americana. Então, eu amo o Canadá. E quase que eu vou morar lá. Eu tive um convite para ir no Canadá e na Europa ao mesmo tempo. Ganhou da Europa que avançou mais rápido, mas eu estava com essas duas portas abertas. Então, Canadá me encantou nisso. Me encantou, as pessoas são livres. Você vê pela rua, vão vestidas do seu jeito. E no ambiente de trabalho tem muita colaboração. É muito time. Eu não sei se foi o nicho, né? O ambiente que eu encontrei na organização nossa. Mas realmente o espírito de time e a liderança lá era um indiano. Muito orgulhoso do país, né? Gostando do Canadá. Por exemplo, lá que é Montreal, eu tinha que falar francês de supervisão para baixo. Eu só podia falar o inglês do gerente para cima. Então, respeitando muito a cultura local. Achei isso super legal. Trinidad e Tobago, não sei se conhece a história, mas long story short, assim, contando rápido, é uma mistura. 40% do país é africano, a origem, e hindu. Então, você tem mistura racial, religiosa, cultural, muitos diferentes. Inclusive, você tem um calendário de trabalho que considera todas as datas comemorativas religiosas das mais diversas. Está no meio de uma reunião, 6 da tarde, o cara sai, vai sua oração para Meca, volta. Isso é muito forte, esses rituais culturais. Então, o que aprendi lá foi realmente o respeito à diversidade cultural. Eles... cada um que colonizou essa isla manteve suas origens, suas tradições, suas culturas, suas bases culturais. E eu fiquei um ano lá indo e voltando e eles me inseriram nesse contexto. Me convidaram numa casa, fomos numa casa aí, então a comida é diferente, você come com a mão, tem um negócio do arroto até. É realmente diferente a nossa mentalidade, assim, nossa cultura mais, eu diria, ocidental. Mas tem essa mistura cultural que convivem bem. Acho isso super bacana. E lá atrás, quando a gente não falava em diversidade e inclusão, porque foi em 2006, nós levamos ele também pelo Brasil e pela Argentina para conhecer nossas unidades e eles falavam assim, como é que vocês lidam com a diversidade cultural? E nós falávamos, hã? O que é isso? A gente era analfabeto disso, não tínhamos esse léxico ainda no ambiente organizacional. E eles tinham, né? Então achei isso interessante. Lá na Europa, Espanha é um país muito de viver bem. O espanhol gosta de viver bem. Você vê um operador, um gerente, tem casa na praia, super endividado, né? Mas tem BMW, Mercedes, são bom vivantes. Vai tomar o seu vinho, vai comer bem. Chega às 9 horas, achava isso que... Não existe no Brasil. Você chega na usina às 7, 8 da manhã, né? O cara chegava no escritório às 9, botava o bocadilho dele na geladeira, batia um papo sobre sapateiro, o futebol, xinga todo mundo, porque espanhol é bem, né? Apaixonado, ficam brigando mesmo e tal. Aí todo mundo vai trabalhar, acho que 9h30, 10. Meio-dia, bocadilho, vai comer bocadilho. 1h30 sai almoçar, volta 3. Às 5 não tem mais ninguém. A jornada, Baza, não dá nem 6 horas. Não dá 6 horas. Eles são muito relaxados. Mas independente da brincadeira, né? Olha que interessante. Lá tem 21 dias de férias úteis, mais os dias de excesso de calendário, que normalmente dava 14, 15 por ano. Então eu cheguei a ter 36 dias úteis, que você conta... Tomou um dia, conta 1. Você tomou uma semana, conta 5, não conta 7. Eu não dava conta de tirar tanta férias. Não dava conta, mas eu conheci. E numa empresa que mede a produtividade a todo momento. Mas você imagina que quando você compara as unidades da Europa com as nossas, nós temos aqui uma performance muito acima, tá? Muito acima. O calendário de trabalho lá é bem melhor do que o nosso aqui, bem menor. Mas aí o que eu trago assim como bacana, né, deles,
saber viver bem. Eles balanceiam isso bem. Talvez passar um pouquinho do limite, né? Toda vez que eu tirava férias, meu chefe falava assim, você tá virando muito espanhola. E de Luxemburgo, uau, Luxemburgo também é outra... De Luxemburgo, uma coisa que admirei, a flexibilidade mental de idiomas. Lá se escuta inglês, alemão, português, francês, luxemburguês, italiano, no mesmo dia, em várias reuniões. Aí o cara te olha, já te fala na tua língua, já sabe que você é português. Aí vai para o outro, já conecta com o olho e começa a falar alemão. Isso é incrível, Bassa, porque isso dá uma flexibilidade mental muito interessante, né? E é um país, assim, fonte de riqueza, com outras características, uma cultura bem diferente da brasileira, mas alto nível. Você vê as pessoas intelectualmente, socialmente, uma sociedade muito arrumada, muito bem organizada e com essa convivência, né? Porque uma ilha no meio da Bélgica, da Alemanha, da França, fica aí realmente uma ilha e com sua própria identidade e ainda capitalizando, precisando dessa fonte de trabalho dos países limítrofes que migram todo dia, vão trabalhar e voltam para suas bases, muito deles, né? Então, e do Brasil, já falei, né? Mas, assim, tá. Ficou com a criatividade, ficou com o querer viver bem. E eu vejo, apesar de que existe muito preconceito, a sociedade brasileira é mais livre do que a argentina. Você vai na praia, você quer colocar o biquíni pequeno, grande, ninguém te olha. Na Argentina tem um olho muito forte do lado. Tem estereótipos de beleza, a mulher tem que ser 90, 70, 90. É muito forte, demais. Então aqui no Brasil eu me senti mais à vontade também de ser quem eu sou e ninguém vai estar olhando e se olhar... É problema do outro, sabe? E é muito interessante a forma como você traz sobre o olhar da diversidade, que é para a gente também saber reconhecer quem nós somos e a gente ter esse orgulho, sim, mas ao mesmo tempo isso não esbarrar no preconceito de quem é diferente. Uma das perguntas que eu adoro fazer em entrevista é quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? E essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas ainda não pararam para refletir, né? Poxa, mas quando as pessoas não gostam de mim, por que que é? E eu costumo dizer que essa pergunta não tem resposta certa, mas ela tem duas muito erradas. Que é quando a pessoa diz, olha, sabe quando ninguém gosta de mim, as pessoas não me falam? Você fala, pois é. Você tem que perceber, normalmente as pessoas não falam. Ou a segunda, que eu acho ainda pior, é quando me respondem, poxa, Baza, sabe que todo mundo gosta de mim? Você fala, nossa, veja só, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos. Tenho a honra de conhecer o primeiro na face da terra que consegue agradar a todos, né? Então, eu acho que é um pouco disso. E quando a gente fala de cultura, né? Como eu gosto de dizer, nesse tom de voz que eu estou falando aqui, certamente no Japão eu estaria gritando. Mas na Itália eu estaria falando baixo. E não tem nada de errado nem com a Itália e nem com o Japão. Cada um tem a sua dinâmica cultural. Então é assim, a beleza de você conseguir enxergar e aprender o que faz sentido para você, mas sempre respeitar todas. Eu acho que esse tem uma oportunidade, principalmente num país tão grande como o nosso, onde a gente tem pouca diversidade, principalmente de estrangeiros, a gente muitas vezes não consegue perceber o quanto a gente é cheio de costumes bastante diferentes do mundo também. Com certeza, e pensando no Brasil, basta. O Brasil é um país de dimensão continental. Então tem muitos Brasil dentro de Brasil, né? Você pega um gaúcho, ele talvez tenha uma cultura mais próxima de um argentino, às vezes, do que um nordestino, né? Então, quando você fala em cultura, acho super bacana a sua fala, porque é isso mesmo, cultura é cultura. Cultura não é boa, ruim, melhor ou pior. Cultura, às vezes, esse conjunto de valores, crenças, esses padrões de comportamentos coletivos que são incentivados, tolerados ou não tolerados ao longo do tempo, e acho que isso vale para uma cultura organizacional e vale para uma cultura país, a gente se sente mais afim em alguns entornos culturais. E está ótimo. A gente tem que fazer essas escolhas. Eu me achei no Brasil. Eu me encontrei. Eu digo que eu quero morar aqui, que eu quero criar minhas filhas aqui. Eu gosto. Mas por quê? Porque o que eu vejo de padrão de comportamento me agrada. Tem lado sombra? Tem. Toda cultura tem. Eu tenho também meu lado sombra. Igual você falou. Mas é na identificação de como é que eu sou. O que é valor para mim. E o que é valor para esse conjunto da sociedade. Esse entorno do qual estou bebendo dessa fonte. Porque acho que isso é importante estarmos atentos. A cultura não é um ente externo a nós. Não existe o ente cultura sozinho.
Existe nós que somos agentes culturais moldados nessa cultura e que, ao mesmo tempo, moldamos essa cultura. Então, na Europa, eu atravessava todas as faixas pedestres. Aqui atravesso também. Mas tem hora que a gente não atravessa, porque né, você freia na rotatória, igual faz na Europa. Aqui, você vai ter uma batida do carro de trás. Então, como é que os sistemas também, além do comportamento, fortalecem ou não esses valores, esses princípios de comportamento que essa cultura quer incentivar? Então, de novo, tem certo ou errado? Valores? Não. Valores têm uma escala subjetiva. O interessante é que você traz. O que é valor para mim? Né? E, naturalmente, o que é valor para mim, às vezes, não baterá no seu santo e está tudo bem. Agora, precisa existir um consenso de uma base comum de valores que, sim, são importantes respeitar e que prevaleçam ao individual para justamente ter uma cultura forte, saudável, que fique clara, seja numa organização, seja num ambiente mais amplo, né, de um país. Mas mesmo assim, né, Brasil tem muitas culturas, né, Bassa? Acho que tem uma riqueza cultural muito grande. Acho que tem diversidade cultural, sim. Só que às vezes a gente não valoriza ou até não respeita, né, que é a base de tudo. E certamente. E Paula, olhando agora toda essa tua visão aqui de mundo, algo que me chama muita atenção é essa sua posição de diretora de futuro. Me conta um pouquinho mais, assim, o que é, mais o que é essa posição? Qual que é a tua visão de futuro? Para onde o mundo está indo? Nos ajude um pouquinho aqui a entender. Bom, eu não sou futurista, não tenho a bola de cristal, né, Bassa? Mas como é que se constrói o futuro? Como é que se cria o futuro? De forma simples, eu diria que uma parcela do futuro se cria a partir da melhoria daquilo que já existe. E outra parcela nasce, surge na criação de algo novo, algo que não existe. Basicamente é isso. Agora, independente se se trata de uma melhoria do existente ou da criação de algo novo, o mais importante para mim é que, tendo a tecnologia como grande acelerador nesse movimento high-tech, né, nessa era high-tech que a gente está vivendo, esse futuro vai passar muito pelo high-touch. E esse high-touch nada mais é do que, tendo as máquinas se tornando feras muito eficientes no fazer, nós humanos precisamos nos tornar melhor em ser, que é o que nos distingue das máquinas, né? Então, criatividade, empatia, imaginação, ética, amor, são elementos essencialmente humanos. São qualidades que as máquinas nunca vão copiar. Então, eu enxergo um futuro mais humano. A gente vai ter mais tempo ou mais necessidade também e mais responsabilidade de sermos melhores humanos para dar conta dessas máquinas que vão naturalmente ajudar a melhorar a qualidade de vida. Essa é a minha visão de futuro. Eu enxergo um futuro mais plural, mais justo, mais próspero, mais inclusivo, de mais bem-estar, wellness social. Mas isso vai depender de nós melhorarmos o que existe e criarmos aquele futuro novo que estamos querendo construir. Então, não vai ser mero acaso. Acho que vai depender muito do que nós definamos como missão de futuro. E essa visão, é claro que é difícil imaginar. Vamos fazer uma convenção do mundo. Vamos definir o futuro, como é que, né, humanidade, como queremos que seja. Difícil. Mas cada um no seu âmbito de influência pode e deve ter essas conversas. Que futuro é esse que nós queremos criar? Porque a gente fala muito de história, estudamos na escola, sabemos a data que aconteceu A, B, C, Y, tiramos lições aprendidas às vezes, mas não paramos para refletir que futuro é esse que estamos querendo construir. Que legado, e não legado do lado do ego, da vaidade, do reconhecimento, nada disso. É do lado do ser, da essência, da missão, do para que estamos aqui, né? E além da questão do ser, assim, que eu acho fantástico e eu concordo muito, tem um ponto aqui na sua fala que eu concordo muito, que muitas vezes as pessoas têm a visão de futuro, que futuro é só ficar tentando prever a disrupção que virá. E tem um ponto que esse sim está na nossa mão, é o que a gente está fazendo no presente hoje. Sim. Muitas vezes eu vejo que as pessoas ficam tentando descobrir a próxima tendência, o que vai acontecer daqui 5 ou 10 anos,
porque na verdade está tentando fugir de implementar o que existe hoje, né? E não foi implementado, e aí por algum tipo de procrastinação ou inabilidade não está sendo colocado ainda em execução. Eu me lembro de, antes da pandemia, conversas, né, com diretores de RH, com CEOs, C-level de maneira geral. Não, olha, aqui na minha empresa, trabalho remoto não dá certo, porque a gente tem receio da produtividade, a segurança, a tecnologia, um monte de restrições. E aí vem a pandemia e a gente vê que em uma semana estava todo mundo trabalhando de casa, obviamente quem tinha uma função, que tinha essa capacidade, com a mesma tecnologia que já existia muito tempo antes. Vamos combinar que Google Meet, Zoom já existe, ó, muito antes da pandemia. Então eu gosto do ponto que você traz, porque muitas vezes o que está faltando é a gente implementar o que já existe para transformar o nosso meio. Com certeza. Muito interessante. Eu vim hoje de um evento e estava o Fred Trajano. Ele falou uma coisa muito parecida com o que você está falando. Ele falou assim, inovar não é matar o legado. Inovar é melhorar, pegar os capabilities desse legado, do que a gente faz muito bem hoje, dos ativos, e com isso construir uma amanhã melhor. Então, inovar não é inventar o iPhone. Inovar é criar futuro. Agora, nisso que você traz, Bassa, eu enxergo uma distinção muito importante. Eu trago aqui uma pergunta e vamos deixar aí para quem nos ouve essa provocação. É o futuro que cria e determina meu presente ou é meu presente que cria e determina meu futuro? Uma ótima reflexão. E sem tentar trazer nenhum... Porque o Michael Jordan, eu li uma vez o livro dele, né? Faz muito tempo, agora assisti aquela série várias vezes no Netflix. Mas a história de vida dele contava que ele falava assim, eu quero ser o melhor jogador de basquete do mundo. O que eu preciso? Lá de pequeno. Eu preciso estar no Dream Team. Eu preciso estar num time da NBA. Eu preciso estar na categoria da universidade. Eu preciso entrar numa universidade. Então, ele fez todo para se tornar o melhor do mundo. Ele tinha essa ambição. Então, a pergunta dele foi assim, o que eu quero? O que eu preciso fazer hoje? Claro que o que a gente faz hoje vai naturalmente determinar o futuro. Que é a tendência natural. Não, o que eu faço hoje determina o futuro. Mas será que eu faço hoje guiado por esse futuro? O que está me puxando a fazer meu presente é meu futuro? Né? E é um paradoxo aí, né, Bassa? Tem uma dinâmica, tem uma simbiose nessa indagação, nessa questão que, ao meu ver, do ponto de vista bem pragmático, se resume ao seguinte. A gente melhorar o que existe é obrigação, Bassa. Nós estamos aqui na Terra para deixar as coisas igual que a gente encontrou. A humanidade não teria evolução. Então, melhorar o que existe é importante. Claro, 80% ou 70% das inovações empresariais vêm do H1, que é aquele horizonte de inovação melhorando produtos, serviços no mercado existente, no mercado atual, né? Beleza. Mas o que nós vamos oferecer de diferente? Qual que é esse além? As grandes transformações, igual você trouxe, pandemia, não foi definição nossa, mas todos tivemos que subir a barra, né? Então, igual nosso amigo Bernardinho fala, né? A paixão e a necessidade, os dois grandes motivadores da mudança humana. Se a gente espera só o precisar, aí vem uma pandemia, precisou todo mundo ficar de home office, não teve opção. Mas e o querer? E a paixão, a vontade de ser melhor? Esse tem sido o grande promotor de evoluções da humanidade, criações. Algumas não deram certo, mas é na tentativa de criar algo grandioso que a humanidade vai dando saltos. Então, eu encontro uma diferença, agora falando em gestão. Dois tipos de gestores, Bassa. Tem um gestor que fala assim, tradicional. O que nós temos? Qual que é o nosso budget? Tanto. Qual que é o nosso orçamento? O que dá para fazer? Esse é um mindset, vamos chamar de um gestor tradicional. Né? Gestor criador de futuro. Ele pergunta assim, o que nós queremos? O que nós precisamos? Então, os recursos estão subordinados aos objetivos. Quando a gente parte dos recursos, eles são limitados. Então, as possibilidades são menores. Isso aí, qualquer um faz. Me dá os recursos que eu administro. Mas pensar em possibilidades, em ambições, e ambições grandes mesmo, esse sonhar grande, beleza, o que a gente precisa? E hoje, Bassa, estamos vivendo um mundo da abundância de recursos, de liquidez. O que não falta é investidor. O que falta são empreendedores querendo fazer acontecer, com um sonho grande, com determinação, sabendo que o sonho dá trabalho, dá muita noite sem dormir, dá muito suor,
mas que essa construção, que é longeva, não se constrói o futuro da noite para um dia, ele tem que ser movido por propósitos, por sonhos, por causas, por ambições, além do umbigo, né? Não por interesses pessoais. E Paula, você tem algum método, alguma técnica para manter esse mindset de crescimento? Porque quando a gente fala de adaptabilidade, é muito fácil a gente se preparar para as disrupções que a gente busca. Então eu quero fazer um curso, e aí eu vou fazer esse curso, né? Eu quero me desenvolver, então eu vou atrás daqueles exercícios. Agora, quando vem uma pandemia, ninguém escolheu, ninguém gostaria de estar passando por isso, e ainda assim, né, a gente precisa passar. Então, como lidar? Porque à medida que a gente vai ficando mais experiente, é natural que essa experiência que nos faz sermos melhores no que a gente faz, ao mesmo tempo pode nos fazer, né, ficar presos ao passado. Você tem alguma técnica para conseguir aí estar sempre se confrontando e ver se você não está ficando talvez presa a algo do passado? Olha, eu li um livro há muitos anos. Eu tenho ele do John Kotter, que é um livro de gestão de mudança. Agora não lembro o nome, é o pequenininho, tá? E ele fala do mecanismo de criar crises. Criar problemas, mesmo que sejam problemas bons. Então, essa busca do que nós queremos, qual o próximo degrau, qual o próximo objetivo, é algo que, como líder, eu tenho incentivado bastante. A gente tem um sonho grande, né? Então, para nosso time, nós queremos ser uma empresa que a sociedade queira que exista. E essa legitimação externa não vem por exercício de prêmio, de vaidade, vem realmente por entender, esse é um ator que eu quero, um agente da sociedade que traz um tipo de colaboradores super engajados. Longevidade do business. Longevidade do business. Essa que é a nossa visão. Então, com esse sonho grande, a gente vai desdobrando isso. O que a gente precisa para isso? Qual é a cultura que vai nos levar lá? Quais são os comportamentos que a gente precisa inaugurar? Qual é a estratégia de negócios que nos conduz desse ponto A para esse ponto B? Então, o tempo inteiro é puxar as pessoas para frente. Isso eu faço. Ontem mesmo à noite, uma pessoa fala, Paula, vamos te propor uma ideia. Ótimo, segunda-feira você me apresenta. Aí o cara fala, você não pode falar nada para Paula, não sei que ideia que já pronta, porque ela já quer logo. Então, assim, é incentivar isso. É dar às pessoas asas. As pessoas estão cheias de ideias, Bassa. E às vezes as ideias levam tempo. Ótimo, vamos no MVP, vamos incubar, vamos experimenta, prototipa, vamos para frente. O que o mundo novo, essas tecnologias, esses termos, né, esses jargões novos, fora os modismos, o que eles nos convidam? A inaugurar caminhos de construção diferentes. Porque é fácil o comando e controle chegar, pessoal, temos que reduzir 10% de custo. Ou pior, que às vezes a gente escuta, o CEO mandou reduzir 10% do custo. Então, para isso, não precisa ter um vice-presidente, um diretor. Você coloca a minha filha de 7 anos que consegue transmitir a mensagem também. Então, o que a gente precisa é provocar realmente as pessoas a ir além. Nós sabemos, né? Mas não existe conforto na zona de crescimento, assim como não existe crescimento na zona de conforto. Então, é criar essas incomodações positivas. Né? Tem aquela curva da tensão, né? É um nível de tensão criativa que mantém as pessoas fora do eixo, mas é saber balancear isso. Também não pode ir demais. Então, tem que ir doçando e confiando na equipe. Acho que tem um exercício de empoderamento que está acontecendo de forma... A pandemia acelerou muito. O mecanismo de confio, não olho, dou missão, a pessoa vai entregando, vai me surpreendendo. E que isso é muito poderoso. Então, tem que saber, como líder, que a gente abre mão para inaugurar esse lugar. A gente abre mão de controle, abre mão de estar em tudo, de pretender que eu posso ou devo estar em tudo e deixar as pessoas crescer, dar espaço para as pessoas crescerem. Muito bom. E Paula, chegamos agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Que é aquela pergunta que você não deixa de fazer. Olha, eu pergunto sempre quem que a pessoa admira e por quê. Eu gosto muito da pergunta do porquê. Porque o porquê revela o que é valor para a pessoa. Pode parecer clichê, mas o porquê você fez isso, o porquê você... Ao longo da conversa, meus porquês aparecem várias vezes. Porque revela o que é valor. Que a pessoa fez, está no currículo. Pode trazer mais ou menos grau de detalhe, pode inflar os números, né? Pode vender mais ou menos do que é. Mas o que me importa é por que estudou isso. E não é com julgamento de certo ou errado. É para conhecer o que move essa pessoa. Porque se eu vou trazer alguém para o meu time, eu quero saber o que move essa pessoa. O que é valor para ela. Isso é o que a gente dificilmente consegue mudar em alguém. Isso vem. Agora, conhecimento, até a própria experiência, isso tudo
adiciona. Minha pergunta de cabeceira, nas escolhas dela, é por quê? E eu me faço uma pergunta para mim mesma. Quando eu estou finalizando minha conversa, para saber se eu tenho os elementos que eu preciso, eu costumo pensar assim: eu deixaria minha filha, Emma, Sara, com essa pessoa? É isso que eu penso e que me ajuda a decidir. Ótima reflexão. É confiável essa pessoa? É uma pessoa que eu confiaria minhas filhas? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Uma pessoa que não seja ela mesma. Uma pessoa que queira me agradar. Que queira... que queira trazer os elementos que ela acha, não, porque a Paula vai gostar, isso não funciona comigo. Nem para o bem, nem para o mal. Eu quero uma pessoa autêntica, que seja quem ela é, que traga seu lugar de potência e que esse lugar de potência nos ajude a construir o lugar de potência organizacional. Então, não sendo ela mesma, não está no meu time e não trabalhando com confiança. Confiança é outro ponto que eu não abro mão, apesar de que não bem dado, isso não é vem prontinho, tem. Não, se constrói. Mas os elementos de confiança, que para mim passam basicamente pela competência, pela entrega, né, pela competência ética de honrar os compromissos e pela competência comunicacional. A confiança se constrói com diálogo, com esse flow de informação que deve acontecer. Então, como se dá esses três elementos, né, para mim é o que ajuda a edificar uma relação de confiança. No trabalho, sem confiança. Fantástico. E, Paula, o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? O currículo não fala mais da Emma, mais da Sara, né? Me orgulho demais da maternidade nas condições que eu fiz, Bassa. De verdade. De ter falado não para a empresa. Porque eu sempre fui muito workaholic. E quando eu tive minha filha, eu disse não. E o meu gestor foi essencial naquela época, né? O Ricardo era vice-presidente de RH. E na hora que me promovem como gerente geral das usinas, eu estava com 39 semanas. 1,81 m, mais 24 quilos, imagina, Vaz. Eu estava quase, né? Gigante. Eu falei, você tem certeza? Então, que no meu currículo esteja esse fato de ter sido promovida e ter falado não para a empresa e sim para minhas filhas, foi o início da construção de uma carreira que me permitiu conciliar isso. Eu me permiti conciliar isso e saber que tem um momento para tudo. Então, não é pela conquista, não é pelo cargo, mas foi pelo aprendizado que representou para mim entender que eu estava escolhendo ser mãe, que não ia ser super mãe, ninguém é, mas que passa pela cabeça, não, esse tipo de mãe que eu vou ser, é uma mãe executiva, uma mãe que viaja, mas tá é uma tudo mãe... bem. Tá tudo bem, ela leva as meninas pelo Brasil inteiro, porque ela não é uma mãe maisona, não quer desgrudar, quer amamentar até os 2 anos, ela quer dar amor nesse início de vida, eu quero dar autoestima, não é certo ou errado, o que eu escolhi, o que me fez feliz. Então, o que me orgulha do currículo é isso, é ter conseguido dar conta nesse momento que nem se falava em diversidade, inclusão, não se falava. E que na minha cabeça pragmática, eu falava, não, daqui a um mês estou trabalhando, fica tranquilo, eu já estou lá. E aí eu me desfalei e tive que construir um caminho diferente de me permitir realmente balancear melhor, dizer não, equilibrar e saber que hoje ser mãe para mim é a missão mais importante. Se eu tenho uma reunião muito importante, eu tenho que levar minha filha no médico, eu levo minha filha no médico. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Uau! Eu vou te fazer a mesma pergunta, Baza. O que você pergunta que é aquela pergunta definitiva numa entrevista? Olha, uma pergunta que eu adoro fazer é que fatores da sua vida, da sua história de vida, fazem você ser quem você é hoje. Porque mais do que saber quem você é, eu quero saber de onde você partiu. Né? Ou da onde efetivamente você teve a largada para entender quem você é hoje e principalmente, né, o que foi te moldando ao longo do tempo. Isso para mim é uma pergunta que eu não abro mão de fazer e eu deixo muito aberta. Tem gente que traz fatores profissionais, tem gente que traz fatores pessoais, mas uma coisa é fato: nunca ninguém traz churrasco, festa de família, viagem para Disney, só vem perrengue. É isso que faz a gente ser quem a gente é hoje. Verdade. Na nossa melhor versão. Com certeza. E, Paula, a gente chegou agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Porque sou maluca. Eu tenho ideias malucas. Eu gosto de pensar diferente.
de provocar e porque eu acredito que não existe impossível. Fantástico. E qual foi a maior loucura que você fez até hoje na vida? Bom, eu mudei, Bassa, 18 vezes de casa. Eu tenho 41 anos, então você faz uma média. Eu morei 2 anos em cada casa. E você pensa, é maluquice, né? As pessoas, um dos principais motivos que vão normalmente ter um processo de terapia, né, com psicólogo e tal, é uma mudança. Porque uma mudança representa um exercício de desapego e tal. Não conto isso como necessariamente mérito meu. Uma boa parcela dessas mudanças foram respondendo a tua pergunta. O que me fez ser quem eu sou. E a vida foi me colocando em situações, né, de perda mesmo, né, dos meus pais, que perderam um negócio e tal. Então, a minha maluquice vem do fato de que eu consegui construir essa jornada com meus valores, com minha educação, com meu querer fazer acontecer. Isso é uma base de fortaleza, né? E me permite, na maluquice de construir um mundo melhor, trazer ideias ousadas, que sempre, para uma siderurgia, foram muito questionadas, projetos que demoraram 3 anos em ser aprovados, né? Então, a maluquice minha é minha teimosia, minha insistência, muitas vezes, atrás de algo que acredito que é ótimo para a empresa, é ótimo para as pessoas, que vai dar super certo. E ser teimosa mesmo, já tenho recebido esse feedback. Claro que flexibiliza o como e tal, mas o querer fazer acontecer, isso tem gente que fala, mas Paula, você é louca. Você é muito corajosa, você fala essas coisas, ninguém fala isso. Então, isso talvez me faz ser percebida como um pouco maluca. Muito bom. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Transformar, humanizar, inspirar pelo exemplo. Eu trago minha missão de ser líder com muita responsabilidade. Eu escolho ela. Liderar, para mim, é cuidar de pessoas, cuidar de resultados, cuidar de uma estratégia. Me joga para liderar uma transformação que ela vai ser bem sucedida, mas vai trazer todo mundo junto, né? É nesse campo. Eu jogo no time que tem desafios para superar e se tornar melhor. E deixa pra gente aqui algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informada e se desenvolve? Olha, eu tenho algumas assinaturas, HSM, MIT, tem algumas leituras periódicas, mas hoje, Bassa, tem todo um repertório de conteúdos que estão muito disponíveis, inclusive, né, seus próprios podcasts, outros podcasts que estão também disponíveis lá no Spotify, alguns na própria rede social, algumas pessoas que eu sigo, que eu gosto de buscar, Bassa, experiências reais. Eu sou uma pessoa de ação, mas eu me considero dreamer doer. Então, para esse dreamer, eu estudo, eu leio livros, ainda gosto do livro em papel, marco rascunho, tenho alguns e-books, mas prefiro papel. Gosto de séries, e quando eu assisto uma série interessante, algumas que são mais light, assim, eu me relaxo, mas tem outras que eu estou fazendo o tempo inteiro uma analogia aí com o esporte dos negócios, com o jogo dos negócios. Então, é muito mais a busca de tirar lições aprendidas e ver como é que eu levo esse conceito na prática, bem cirúrgico, do que dominar um tanto de teorias. Gosto de ler, mas o que mais gosto é a aplicação prática, é a conexão dos pontos. Muito bom. E Paula, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast aqui, ter uma conversa legal como essa daqui. Uai, eu tenho vários que eu sigo. Já falamos do nosso amigo Bernardinho, ele teria que estar aqui, né, Baza? Ele é uma pessoa que eu admiro bastante. Admiro muito o Thiago Vignal. Esse é um cara, assim, inspiração pura, porque traz uma história de vida de superação, de alegria, de valores, de sonho. Me encanta o Thiago, um grande amigo. Mulheres, vou, né, passar aqui para a nossa galera feminina. Nossa, eu estive outro dia com a Renata Vichy, adorei ela, conheci ela e ela tem uma visão de management, assim, high level, estratégica, direcionando as falas dela com muita humanidade, mas com muita cobrança. Dá para ver que é uma líder exigente, assertiva, isso é super inspirador para mim. E a Luísa Trajano eu traria aqui, que é um belíssimo exemplo de uma mulher que você fez, né, a história de vida da empresa, de toda essa construção do Império Magalu, com muita simplicidade, com muita verdade, com muita humanidade
e com uma construção de algo muito maior do que apenas a Magalu, né, o retorno financeiro. Eles olham o papel que a Magalu tem como empresa, como ator da sociedade. Acho isso grandioso. Nós precisamos de líderes que tenham essa real interpretação, percepção e ocupação do espaço que uma empresa, ainda mais desse porte, né, dessa envergadura, tem para ocupar e liderar transformações, promover quebras de paradigma e influenciar transformações da sociedade. Poxa, que Dream Team aqui, ó. Olha só quantas indicações maravilhosas. E, Paulo, para a gente completar agora, o que é felicidade para você? Você fez um post hoje de manhã, você falou do Dale Carnegie, né, Bassa? E eu li isso muito tempo atrás. Eu entendo exatamente essa filosofia de que sucesso é atingir aquilo que a gente quer. E felicidade é querer aquilo que a gente atingiu. E é isso mesmo. A felicidade nada mais é do que estar presente no presente, honrando as escolhas e tendo gratidão por aquilo que a gente atingiu. Porque o ser humano, muitas vezes segue aquela lei da economia, né? Da contribuição marginal decrescente. Não, agora eu quero mais. E aí, cada além vai trazendo uma gratificação cada vez menor, porque eu já consegui ter um ponto na vida que não é mais, é um cargo, isso a mais. Não é isso, não é mais a gente. A gente se faz feliz e se sente feliz vendo e vivendo e compartilhando dessa felicidade com quem a gente ama. Então, para mim, felicidade é um estado de gratidão, de emoção, mas principalmente de valorização do presente, do que eu consegui e do que eu quero continuar construindo no resto da jornada. Que aula, que aula, que aula. Quantos ensinamentos. Paula, como que as pessoas podem te encontrar? Quais projetos vêm pela frente? Quem quer continuar aí te acompanhando com tudo que você fala e inspira tanta gente? Projetos são inúmeros, Bassa, né? Então, pelo tempo, eu diria assim, a dica é me segue no Instagram, né? paula.arraca, com H, ou no LinkedIn, mas eu costumo trazer essas provocações. Meu LinkedIn está com mais cara institucional, eu diria, né? Vem aquelas mensagens, um pouco mais de comunicação, mas o Insta é meu, né? Sou eu que estou aí, sou eu que gero os conteúdos, não tem ninguém fazendo nada para mim. Então, quem quer me conhecer, como é que eu penso, quem eu sou, eu acho que lá é um bom canal, até para troca de ideias, e onde eu vou compartilhando um pouquinho dos projetos que estão vindo pela frente. Fantástico, Paula. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Que honra ter você aqui, aproveitando assim tua viagem rápida. Gente, para quem não sabe, a Paula tá fazendo um bate-volta. Ela pegou um voo 4 horas da manhã, saindo de BH para vir aqui para São Paulo num evento. Peguei ela aqui no caminho pro aeroporto, aqui que eu não podia deixar de ter essa conversa. Faz tempo que a gente queria marcar essa conversa. Paula, muito obrigado mesmo. Ô, Bassa, obrigada eu, gratidão, estou muito feliz. Esse aqui, felicidade é isso, Bassa. Felicidade é estar com pessoas que vibram na sintonia da gente, que acreditam no que a gente acredita e que estão querendo construir um propósito comum. Então, estou muito feliz e muito grata. Obrigada. Fantástico, muito obrigado mesmo.